Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, olá. E aí, gente boa, como é que vocês estão? Conta pra mim aí. Oi, Giza. Galera que tá indo ao vivo, tudo bem? Oi novamente para quem eu já vi no dia de hoje, né? Oi pela primeira vez para quem eu não tinha visto ainda. Oi, Magali. Vai entrando aí, Edson, parceirão do Clube das 5. Oi, Val, boa noite. Para uma live legal, gente. A gente vai ter um bate-papo, não é nem uma live aqui, né? Um bate-papo bem interessante de algo aí que eu descobri e eu preciso te contar, porque eu tô inconformada com essa descoberta. Na verdade, tô conformada porque tô feliz porque não sinto mais dor, mas eu fico pensando quantas pessoas precisam saber de coisas simples e, gente, o quanto a gente perece por falta de conhecimento. Que loucura, que loucura. Tem tanta coisa simples, mas tanta coisa simples que a gente pode tratar a causa, sabe? Do que só ficar tratando a dor. Então, eu fui uma pessoa que por muitos anos tratei dor. Não sei se tem alguém aqui que trata dor, né? Até vai escrevendo aqui pra mim, também sinto dor, também. Se tu sente algum tipo de dor, vai escrevendo aqui no chat pra mim. Sinto dor na cabeça, sinto dor na coluna, sinto dor na perna. Sabe essas dores que parecem bobas e não são? Então vai escrevendo aqui pra mim se você sente dor, que eu vou querer entender que tipo de dor vocês sentem, tá? Corporal, sabe? Dor física mesmo. Dor física, vai botando aí pra mim. Porque por muito tempo eu senti dores muito fortes nas costas, em toda essa parte aqui da cervical, do pescoço. Eu chegava a ter dor nessa região, ó, gente. Nessa região, muita dor de cabeça, muita dor na face. Vai relatando pra mim, sinto dor também. Ou já senti. E vai escrevendo aí que tipo de dor. Ó, a Isa Nogueira colocou muita dor de cabeça e nas costas, a Nereide joelho. E, gente, coloca assim, ó, a dor que você sente, há quantos anos você vive com ela? A Giza, dor de cabeça, pescoço, ombros e cervical, minha prima, olha ali, ó. E às vezes não formiga braço, Giza. Aí tu vai falar assim, tá, Michelle, tu virou uma doutora agora? Não, gente, não. Inclusive, meu ramo não tem nada a ver com esse, meu ramo é ramo da beleza, né? Mas é um assunto que eu não posso me calar. É um assunto que eu não posso me calar, porque eu penso que se eu tivesse visto uma live dessas, de alguém falando dessa dor que sentia e me trazendo a causa disso, de repente eu teria buscado ajuda, sabe? Ajuda muito antes e não precisaria ter sofrido, sabe? Tanto tempo, não precisaria ter sentido isso. Giza também tinha dor nos dedos. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Eu também tinha muita dor nas juntas. E assim, o mais curioso, tá? Fazia exames, fiz exame das juntas, fiz exame de reumatismo, fiz exame de ressonância, tudo que vocês possam imaginar na vida, eu acabei fazendo. Por quê? Porque, gente, é impressionante tu pensar que tu tem dor e não existe uma causa. Aliás, tem coerência você sentir dor e essa dor não ter uma causa? Tem, né? Tem coerência você sentir dor e ficar tomando remédio a vida inteira para dor? Tem coerência você ter dor e você consultar em 1000 lugares e ninguém te dizer nada e simplesmente profissionais até te fazerem acreditar que, ok, vai conviver com isso e vai tomar remédio para isso? Então, pensando nisso, nós decidimos, eu e o Dr. Marcos Fadanelli, me dar um oi aí, Marcos, a hora que tu entrar, tá?
Pensando nisso, a gente conversando no consultório dele, né, e uma conversa muito legal, muito agradável, né, em relação a quantas pessoas perecem por falta de conhecimento, quantas pessoas ficam passando dores que não precisam passar por falta de conhecimento. E aí que entra pessoas como o Dr. Marcos, né, que estudam, né? Dr. Marcos, ele tem especialização, ele tem mestrado em odontologia restauradora e reabilitadora estética. Ele faz tanto a parte clínica quanto ele dá aula hoje nessa área no Brasil e no exterior. E aí convidei o Marcos para que a gente possa falar sobre esse assunto, ó. Deixa eu chamar ele aqui já, então. Conversar, que a galera tá ansiosa já em querer saber que dor é essa e qual era a causa desta dor. Marcos! Tudo bom, Mi? Tudo, bem-vindo aqui no Insta. Tudo jóia? Me ouve bem? Ouço sim, tá ótimo. Também tá me ouvindo? Show de bola, tô sim. O Marcos estava aqui falando pra galera sobre as dores que eu fui vivendo por tantos anos. E o pior não é isso. O pior que eu acho é o acostumar em tomar remédio. Tem dor, tomar remédio. Não, mas peraí. E a causa da dor? E eu acho, Marcos, que eu só não fui mais buscar a causa porque eu me conformei com fazer exames e nada constava. Só que eu fazia exames tão complexos e buscava em lugares tão loucos que de repente eu pensei, bom, se numa ressonância, se num exame assim assado eu não estou descobrindo a causa, eu tenho que conviver com essa dor. E aprender a conviver com a dor é muito louco, né? E a gente conversando no teu consultório, a gente falou disso, né? Das pessoas que convivem com a dor. Aí eu pedi pra galera aqui comentar. Ai, que dores vocês sentem? Tem uma galera escrevendo. Dor nas mãos, dor na cervical, dor nas costas, né? Dores muito parecidas, Marcos, com as dores que eu tinha. E aí, quando tu pega uma paciente que nem eu, né? Que chego até você e falo que vivo com dor e sou acostumada com isso, o que que tu pensa como profissional? Bom, primeiro é um prazer estar aqui contigo, tá? Quando tu me convidaste para nós discutirmos esse assunto, eu aceitei de pronto, porque é um assunto que eu acho que ele deve ser discutido, tá? Assim como eu discuti contigo no meu consultório, eu discuto com todos os meus pacientes sobre isso. É claro que ninguém merece ter dor, né, Michele? Ninguém merece ter dor, tá? E saber diagnosticar a causa da dor é fundamental. Óbvio que existem vários tipos de dor com várias etiologias. O que é a etiologia? É a causa principal da dor, né? Então, o que a gente vê nesses 25 anos praticamente de trabalho, que eu trabalho com odontologia restauradora, reabilitadora, funcional e estética, a gente vê que tem muitas dores em pacientes, tá? Principalmente relacionadas com a região facial, lateral, com a têmpora, com a parte occipital, que é a parte de trás da cabeça, com a parte dos músculos do tronco superior, as costas e assim por diante, que estão relacionadas, tá, com hábitos de parafunção. O que é um hábito de parafunção? É algo que não é função, que não é funcional. Ou seja, você não foi desenhado para fazer isso. Então, é como você pegar uma máquina que foi desenhada, foi feita para fazer tal função e ela fazer uma hiperfunção, algo além do que ela pode responder. E é isso que a gente vê, que nos últimos, vamos lá, 10 anos, 15 anos, as pessoas começaram a desenvolver mais hábitos de parafunção. E esses hábitos de parafunção trazem dores, tá? Por que a gente alega que essa crescente no hábito de parafunção se desenvolveu nos últimos anos, tá? Estilo de vida. Então, se você chega no teu consultório hoje, e eu trato de muitos pacientes, eu tenho que saber o estilo de vida de cada paciente. Eu sei o teu estilo de vida, né? A gente já conversou muito sobre isso, sobre, pô, Michele, vamos diminuir um pouco, vamos respirar um pouco mais, vamos, né, larga um pouco o celular, né? A gente está
utilizando uma rede social aqui para fazer essa discussão hoje. Porém, é muito complicado você ter informação desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, inclusive levar o celular para a cama, né? Respondendo WhatsApp, respondendo direct, enfim, você nunca desliga. O Marcos, só para dar um time, tá? Gente, eu cheguei até o Dr. Marcos, por quê, tá? Só para a galera entender. Eu sou daquele tipo, eu era, não sou mais. Eu era aquela paciente que só chegava morrendo, só chegava com o problema estourado. Eu nunca fui uma pessoa que preveni nada. Eu sempre remediei, mas assim, não remediei coisa pouca. Sempre remediei coisa tensa. E aí cheguei no Marcos com um problema muito sério, né? Na parte do osso, da face, enfim, ele me tratou, me encaminhou, deu tudo certo. E eu não imaginaria que ele iria curar uma dor minha que eu tinha desde praticamente a minha adolescência. Aí no consultório dele, nesse tipo de conversa que ele está tendo aqui com vocês, inclusive, se tu conhece pessoas que passam por isso, pega essa flechinha aqui, já manda, já faz uma boa ação hoje, já manda essa flechinha aí pra galera, para que possam assistir, vai ficar gravado também, né? Mas numa conversa dessas, a gente foi identificando pontos da minha rotina, da maneira como eu vivia, para que a gente chegasse nessa dor. Então, assim, importante que a gente entenda que deu de remediar, sabe? Acho que a gente já saiu da idade da pedra, nós já estamos em 2022, a gente já pode começar a ouvir a experiência de uma Michelle e pensar, não, peraí, deixa eu avaliar se daqui a um pouco eu não passo por algo parecido, né? A gente não precisa mais ficar sofrendo por falta de conhecimento, ainda mais com uma rede social entregando abertamente, né? Tu não tá lá no consultório do Marcos agora, numa consulta particular dele. Tu tá aqui numa consulta praticamente online recebendo informação. Então, acho que, Marcos, é importante dar essa reforçada aí na galera, tá? De Claro. não buscar mais o remédio e sim buscar o que antecede tudo isso. Claro, e isso é muito importante, né, Mi? As pessoas, eu vejo muito que as pessoas, elas querem, hoje em dia, cada vez mais, resolver tudo de forma imediata. Não é assim que a banda toca. O imediatismo, ele não resolve a maioria das situações. Seja qual for, seja qual for. Aí a Então, galera ansiosa faz o quê, Marcos? então Nelly. a ansiedade, tá, Michele? A ansiedade é um dos pontos-chave para o desenvolvimento da parafunção muscular, tá? Então tem muita gente que pensa assim, o famoso bruxismo, né? Que é, na verdade, o apertamento e rangimento dos dentes. Aí as pessoas levam toda essa informação direto para os coitados dos dentes. Os dentes, eles são vítimas desse processo. Os dentes não têm culpa desse processo. Correto? Então, todo aquele estresse, toda aquela ansiedade, né, todo aquele bando de informações que você tem todos os dias, você leva para tua cama na hora de dormir, tá? E lá de noite, em alguns momentos, obviamente que não é a noite inteira, senão a gente não teria mais dentes, em alguns momentos você faz a tal da parafunção, que é o quê? Que é apertar os dentes de forma muito forte, e aí ranger os dentes, tá? Então, a grande maioria dos pacientes que eu falo assim, você tem sinais nos dentes. O que são sinais? Desgastes. Desgaste do canino, depois desgaste do outro canino, depois desgaste do premolar e assim por diante. Vamos me expor, porque tô aqui para me expor mesmo, vamos me expor. Aí, gente, várias pessoas falam assim, ai, que bonitos os teus dentes, eles são super retos. Presta atenção no meu dente, Gente, não tem uma irregularidade. A perfeição errada disso. Porque, Marcos, a galera acha isso bonito, tá? Eu não tenho nada. E o que é um dente normal, né? Isso é um novo padrão, né, Michele? É um novo padrão de sorriso que... Padrão da galera louca, né? Só pode. Que, na verdade, funcionalmente falando, ele é, tipo assim, o teu sorriso, a gente já discutiu isso, né? Embora ele pareça muito bonito, ele tem problemas de função. Por quê? Porque você tem caninos desgastados, centrais desgastados, laterais desgastados, premolares. Né? Você tem totalmente os dentes desgastados. Cerrado.
cerrados. Você gastou Como se eu pegasse fazendo uma lixa. isso, fazendo o tal do bruxismo. Então, isso aí, Michele, esse padrão de sorriso reto, que algumas pessoas hoje encaram como interessante, na verdade não é a forma mais interessante de funcionar. Tá? Então, o que a gente Conta tem por que. quê. Então, o que a gente tem que perceber, primeiramente, né? Eu posso mostrar um videozinho bem rapidinho aqui? Eu vou virar Pode. minha câmera, Vira aí e tá? mostra pra galera. Isso, eu vou virar minha câmera aqui e eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é um esquema, tá? De um paciente, obviamente, que ele vai fazer apertamento dental. Então, quando a gente aperta, essa parte em vermelho é o nosso músculo chamado masseter, que é um músculo enorme, super potente, super forte, que ele vai fazer o quê? Ele vai ficar trabalhando, 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 vai ser ajudado por esse outro músculo aqui de cima, que é o músculo temporal, e esses músculos começam a fadigar. Tá? Então, essa fadiga vai começar a trazer toxinas para dentro desse músculo, isso vai ser transmitido para outras regiões, e aí você começa com os problemas de dores cervical, muscular, face e assim por diante. Tá? Então, se a gente for olhar para esse esquema aqui, e aqui você pode ver que esse esquema ele tem o quê? As pontas dos dentes, né? Você tem a ponta do premolar, a ponta molar, a ponta do canino, o lateral, os centrais mais longos que os incisivos laterais. Esse é o padrão natural. Não é à toa, não é à toa que nós temos esse padrão de dente quando a gente é jovem, né? Então, o que acontece? Olha aqui, ó, olha pro desenho. Quando a gente faz apertamento demasiado, tá? E aí começa a fazer rangimento, nota como é que vai transformar esse dente. Ele começa a ficar todo reto. Perceberam isso? E aí você olha ali para os dentes de baixo e você vê umas ilhazinhas de desgaste em cima dos molares. Essa ilha de desgaste, ela é pertinente ao apertamento dental. Então, quando a gente faz apertamento, a gente cria essas ilhas no dente. Quando a gente faz lateralidade ou rangimento, você começa gastando primeiro os caninos, que são dentes que não deveriam se desgastar. Porque quando você faz aquele movimento lateral, o canino de baixo tocando no canino de cima, ele faz com que a tua mandíbula abra e todos os dentes não se tocam e eles são protegidos. E aí não Muscularmente, sobrecarrega o músculo. exatamente, muscularmente falando, tá? Muscularmente falando, quando você tem apenas esse toque do canino inferior com o canino superior, e você faz esse deslizamento, fazendo com que todos os outros dentes não se toquem, você tem um ponto de toque, você tem um relaxamento muscular. Então, cada vez Ô, que você faz... Marcos, Diga. e aí assim, se esse músculo não relaxar nunca, a Você tem pessoa, estresse. inclusive, fica mal-humorada, estressada. E aí tu Você... começa a achar que tu tá com depressão, tu começa a achar que a vida tá ruim, tu começa a achar mil loucuras. E, na verdade, essa toxina que é liberada na hora, né, dessa função com o cérebro, isso tudo ocasiona esse estresse, esse mau humor, essa irritação. Porque você tem dor, né? Porque você tem dor, entendeu? Então, eu E sempre às digo, vezes tu não sabe, né, Marcos? você não Às sabe vezes de é uma onde dor vem tão isso. disfarçada que tu não Você não sabe percebe, de onde né? vem. Eu canso de receber, Michele, no consultório, pacientes que passaram por neurologista, por otorrino, pelo o médico que trata de coluna, e na verdade está tudo bem. E aí quando chega no meu consultório, que eu simplesmente olho o paciente, eu costumo iniciar minhas sessões, o paciente, é muito engraçado isso, o paciente ele deita na minha cadeira, quando eu ponho a minha lupa, vou examinar o paciente, o que ele faz? Ele abre a boca. Eu peço assim, não, fecha. Eu quero que você feche a tua boca. E aí eu começo a olhar movimentos de lateralidade da mandíbula, eu começo a olhar movimentos para frente, e eu começo a perceber os 4 pilares que nós temos de salvação dessa situação, que são os caninos. A E quando eu galera perce... poderia, a galera poderia pegar um espelho e se olhar os caninos, isso? Depois da nossa conversa aqui, a galera tem que correr pro espelho e ver algumas coisas. Uma delas é como é que tá a ponta do meu canino. Entende? Se ela tá uma ponta, na verdade, Ponta. ponta, né? Ou se ela tem
isso aqui, ó, que tá reto, ó, Ô desgastado, tá Marcos, vendo? tu sabia que eu tenho dificuldade para saber qual que é o meu canino sempre? Porque justamente, eu não sei, eles são tão todos Tão iguais parecidos, que né, Mi? Tão são parecidos, muito é. parecidos, É. exatamente. Por exemplo, eu vou pegar o teu gancho, Michele, porque é bem importante isso aí. Ah, tu, hoje, com os teus dentes, você não tem mais pontas de canino, você não tem mais os centrais alongados. Então, se você hoje pegar, morder e ranger, você vai ter vários toques de dentes no rangimento. Isso não vai te provocar o quê? Relaxamento muscular. O teu músculo vai tá sempre trabalhando. Por que que quando eu fiz a... Não fiz, eu peguei a placa que você usava, eu peguei a placa que você usava e simplesmente eu dei função nela. Eu fiz com que os teus caninos deslizassem nessas duas pontinhas que tem ali, ali mesmo, ó, no lugar dos caninos. Ali tem dois cucurutinhos ali, ela faz Parece que é uma uma, asa. sabe aquela chapinha de vampiro que a gente comprava nos chiclé? Aquela é maior, Michelle, não vem. Mas essa Ok, aqui, pra mas essa galera aqui, entender. ó, aquelas duas pontinhas maiores que tem nos laterais ali, são o quê? São duas pistas que a gente faz para que os caninos inferiores deslizem sobre elas. E quando eles deslizar, isso, exatamente ali, onde você tocou. E quando deslizar sobre ela, o teu músculo, ele desliga. O teu E músculo, aí ele eu relaxa. relaxo e eu E é viro por, uma pessoa e relax. é por isso que as tuas dores passaram, Michelle. Entende? Porque agora você tem função na placa. Sem a placa você não tem função. Marcos, só dá um time. Gente, agora, assim, ó, cai pra trás, tá? Cai pra trás, porque a pessoa passou a vida inteira com dores na cervical, com dores na face, com dores nos dedos, braço enformigava, dor nas costas, só porque eu não fazia o relaxamento muscular adequado em função, né, disso tudo aí que o Marcos está falando, em função de não ter o tal do canino. E eu usava uma placa, eu uso placa desde que eu me entendo por gente. Uma vez um dentista me disse que eu tinha o tal do ranger dentes. E eu comecei a usar uma placa, só que a minha placa, ela não tinha função alguma. Ela era um acrílico sem função nenhuma que eu botava para dormir e eu achava que aquilo ali me ajudava. E, gente, eu acordava a hora da manhã, a pior hora de dor, né? Quando a gente tem essa função de não relaxar o músculo. Isso vai melhorando ao longo do dia, mas conforme acontece uma situação no dia a dia, volta a dor de novo. Aí o Marcos me fez uma pergunta importantíssima. Mi, tu faz apertamento de dentes durante o dia ou tu range o dente durante o dia? Eu falei, claro que não, né, Marcos? Eu acho que eu não vou perceber se eu faço isso ao longo do dia, né? Só se fosse louca. Saí do consultório. Eu fiquei chocada com a quantidade de vezes em que eu fazia apertamento Apertamento. com os dentes, exatamente, e rangia. Porém, meu cérebro não tinha consciência. Como eu já era muito acostumada a fazer isso, meu cérebro não tinha consciência. Então, acontecia uma situação no trabalho ou quando eu contei para o Marcos que quando eu amo muito alguém, eu tenho uma mania assim de apertar e tudo isso fazia que o meu músculo de novo tensionasse e aí as dores ficavam grandes também ao longo do dia. Só que até ele não me fazer essa pergunta preciosa, preste atenção se você não faz apertamento nos dentes ou se você não range eles acordada durante o dia. Gente, o nosso cérebro ele é muito, muito magnífico se comandado por nós mesmos. Se nós deixarmos ele comandar, ele te engana e lasca com a tua vida. Então, o que a gente está te trazendo aqui é informação para que tu comece a prestar atenção. Se tu faz isso que a gente está falando, de ranger, de apertar, se você não tem caninos, como eu, não tenho canino. Ó, a Cláudia falando aqui, Marcos, vai acompanhando, ó. Quando amamenta o bebê, ela faz Meu pai, apertamento. tudo diretora minha. Letícia dizendo que faz. Cláudia, vamos tudo tratar todo mundo aqui. A Lilian dizendo, super sofro disso, está cada vez pior, dores e até travamento da mandíbula, fico mal-humorada. A Giza está contando que a gente está relatando o problema dela. Então, Marcos, É. eu não posso mais viver vendo pessoas passando por isso. Isso é tão simples de resolver. Aí a pessoa que entrou agora vai dizer, eu uso essa placa, negativo. Se não usar a placa funcional, né? Como o Marcos diz, com essas pistas, com essa funcionalidade, se a tua placa é reta, né?
muito provavelmente tu vai ser uma pessoa que vai seguir tendo dores assim como eu tinha. Pois é, e você usava, né, Mi? E eu te perguntei, ele falou, não, mas eu uso placa. Quando eu ouço do paciente, eu uso placa, a primeira coisa que eu falo é, me traz a placa que eu quero ver tua placa. Porque eu preciso saber se essa placa tem funcionalidade ou não tem. A grande maioria das placas não tem. E o que eu fico abismado, Michele, poxa, eu sou clínico há 25 anos e eu dou aula há praticamente há mais de 20 anos, tá? Então eu dou aula para dentistas e formo dentistas. Gente, não parece, ele tem 72 anos, tá? É que ele usa Mary Kay, então não 71, parece. 71. Então, o que acontece? Pacientes às vezes chegam no meu consultório com placas que foram dadas a ele pelo dentista, pelo colega, e aí eu ponho aquela placa na boca. Primeiro, ela está apertando os dentes, apertando, como se fosse um sapato apertado. Segundo, peço para o paciente fechar, ele tem 3 toques, 2 toques lá posteriores, o resto tudo aberto. Gente, isso é como você pegar um pedregulho, botar na boca e dormir com aquele negócio. Então, Que Marcos, olha a consciência do paciente. A consciência do paciente é, eu tenho uma coisa que não me deixa encostar no de cima com o de baixo, então isso aí é o certo. Eu nunca na vida tinha escutado que a placa tem que ter funcionalidade. Exatamente. Então, se você usa uma placa e ela tá desconfortável, primeiro, desconfortável, ela te aperta, você não tem todos os toques do dente inferior. Por exemplo, quando você fecha o dente agora, Michele, você vai tocar todos os dentes. Quando você coloca a placa e você morde na placa, você vai tocar todos os dentes. Isso é o normal. Aí você vai tocar todos os dentes, mas você vai ter um anteparo entre os teus dentes. Isso já é a primeira coisa que faz com que o teu músculo não tenha a potência 100% que ele deveria ter. Se tu vai, e aí? E aí, se essa placa ela é reta e você, quando range, você toca todos os dentes, o teu músculo não relaxa. E isso aí que tá o problema. E a tua placa era assim. Aí, eu Não, vou e contar, assim, eu vou né? contar pra galera o seguinte, aí a Michelle me trouxe a placa dela, eu coloquei ali, eu dei funcionalidade nela, e depois de alguns meses eu falei, Michelle, agora eu vou te revisar. Nas áreas que eu tinha feito aquelas inclinações para os caninos tocarem, o que aconteceu, Michele? Você desgastou aquilo, você fez um V naquela placa, no acrílico da placa. Por quê? Porque o teu bruxismo ele segue, ele continua. Só que por que você não tem dor hoje? Porque sim, ele continua. E ele não vai parar. Ele não vai parar tão cedo. Pode ser que nunca pare. Pode ser que, dependendo do teu estilo de vida, ele pare ou ele diminua. Mas por que ele não tinha dor? Porque mesmo desgastada aquela região, tu ainda tinha só toque no canino. E nenhum outro dente mais, e o teu músculo relaxa. É como se fosse um disjuntor que ele fica caindo toda hora. Então, isso é fundamental. E a gente vê pessoas morrendo de dor, pessoas, como você falou, mal-humoradas. Imagina só, a tua colega ali que falou que aperta os dentes dando de mamar. Então, deve ter muitos que vão para a academia e quando fazem um exercício na academia, 100% você trava os Faz dentes. esse Trava tensionamento. os Aí tu dentes. vai pra academia pra fazer um negócio bom e tu te ferra, que tu É, sai tensionado. O isso. Marcos, só dá um time aí, tá? Primeiro, ele não tem 71 anos, gente. É que eu não tô aguentando a mulherada falando. Ele não tem, não, ele não tem, gente. Eu quis tirar com a cara dele, né, Marcos? Não tem 71, só pra gente Não. deixar isso claro aqui. Segundo, olha aqui a Caroline falando, minha placa só toca o último dente. Lascou, Caroline. E o Lascou. pior, olha o que a Carol botou. Paguei cara. Carol, eu pensei a mesma coisa quando ele disse que a minha placa também não estava funcionando. A gente paga caro, né? Porque não é uma coisa que é barato. Então, mas não quer Não, dizer que vai ter função. isso é caro. Você pagar uma coisa que não te resolve. A tua placa, Michele, foi de graça. Entendeu? Por quê? Você pagou, sim. Mas foi de Agora, graça. Por mas quê? vamos Porque você contar o pagou, porquê que foi mas de graça. te Deixa eu tirou a contar o dor. que foi de graça. Gente, sem brincadeira, eu comecei a usar essa placa dele. No dia seguinte, eu mandei um WhatsApp. Eu não tô acreditando. Eu acordei 100% sem dor. Eu até imaginaria que a dor iria ser, ela ia diminuir, né? Ia Gradativa. ser algo que ia ser contínuo. Agora, dormir
e acordar sem dor. E desde então eu nunca mais tive dor. Isso sim, para mim, foi algo surpreendente, Marcos. É Inclusive, legal. foi por isso que a gente decidiu fazer essa live aqui. Claro. Eu só quero que tu responda mais uma pergunta aqui, tá? A Uhum. Giza botou: o aparelho Miosa ajuda para esse tipo de diagnóstico? O IOSA, né? Iosa TMJ. É. Na verdade é um outro tipo de aparelho, tá? Aí nós estamos falando de uma outra situação. Os diagnósticos que eu costumo fazer para dores, porque existem dois, vamos dizer, dois níveis, tá, de situação. Primeira, a gente quando a gente abre a boca, a gente tem a nossa articulação que é nesse ponto. Então, a nossa mandíbula é o único osso que se move no nossa cabeça. O único osso que se move. Essa articulação a gente chama de articulação temporomandibular. Tá? É uma articulação, como você tem a articulação do dedo, como você tem a articulação do punho, do cotovelo. É uma articulação. Ela faz isso aqui, ó. Beleza? Tá. As dores, elas podem vir de estresse muscular, que é a grande maioria, mas dependendo de quanto tempo você tem esse estresse muscular e de quanto você aperte, quanto você arranja, e dependendo de como está o teu engrenamento dental, você pode ter um problema nessa articulação temporomandibular, que a gente chama de... Cai, que parece que Não, desloca. não é quando cai, tá? Quando desloca, isso aí é uma luxação, tá? Mas pode ser coisas mais graves, Michele. Então a gente chama de DTM, né? Que é disfunção temporomandibular. Isso tem que ser tratado com muita seriedade. Então, sempre quando eu pego os pacientes, tipo tu, e que eu vejo que a placa, quando você dá função, você desliga o músculo de noite e você passa a tua dor, você não tem DTM. Você não tem disfunção temporomandibular, não me preocupo contigo. A tua articulação está funcionando bem. Agora, fiz isso e você seguiu com dor no próximo mês, aí nós temos que partir para ressonância de articulação, nós temos que partir para um estudo muito mais aprofundado e muitas vezes tem que fazer um tratamento na articulação. Então, o conselho que eu dou é, vamos resolver esse incêndio antes, não vamos deixar chegar o problema aqui em cima. Tá? Porque Então, vai isso chegar, né? Que chega, porque né, Marcos? porque pode chegar. E aí o tratamento ele é mais complicado. É como a dor, né, Michele? A dor, ela pode ser uma dor aguda ou uma dor crônica. A dor aguda é aquela dor que você bateu o dedo, você sentiu a dor. É uma dor que ela persiste por pouco tempo. Ela persiste enquanto o processo, vamos dizer que eu torci o pé, tá? Doeu. E essa dor vai continuar enquanto a cicatrização está acontecendo. Isso é uma dor aguda, tá? Agora, tem pacientes que sofrem de dor por muito tempo. Então, dentro do quadro dor, do tema dor, se classifica que se você passar de 3 a 4 meses, você já começa a ter, com uma determinada dor, você começa a ter dor crônica. E aí começa um problema que pode ser grave, pode ser sério. E Né? era a dor que eu tinha, né? Uma dor crônica que eu já era acostumada a sentir ela todos os dias. Você sentia todos os dias, Mi, mas a tua dor, ela não... Você sentia por conta de um estímulo, entendeu? O problema é quando isso se agrava mesmo e que a dor, você resolve o problema com a placa ou fazendo a reabilitação bucal como tem que ser feita, e você tem função perfeita e a dor não passa. Isso é caracterizado como uma dor crônica, porque é uma dor que ela está registrada no teu sistema nervoso central. E aí o tratamento, o buraco é mais embaixo. Tem que fazer, né? Exatamente. Tem gente escrevendo aqui, tem muita dor no ombro, às vezes o ombro fica tenso, né? Toda essa musculatura de cima aqui, ó, toda ela. Reflete tudo. Então quer dizer que aqui pode pegar exatamente, né, em toda essa parte da musculatura também. Pode. Não é, Michele, a gente tem que deixar bem claro que não é assim, ó, não é que qualquer dor de cabeça, cefaleia, zumbido de ouvido. Pô, eu já tirei muito zumbido de ouvido de pacientes com placa. Eu também zumbido de com ouvido. placa. Agora, eu tenho um amigo meu, otorrino, e eu conversei com ele já sobre isso, né? E ele falou assim, depende da causa. Eu falei, claro, depende da causa. Se a causa for a parafunção muscular, a gente tira. Agora, pode ser algo relacionado com o tímpano, pode ser algo, né, na cervical, pode ser algo da cervical, pode ser uma hérnia. Enfim, pode não ter nada a ver com essa região. Agora, o que eu vejo, Michele,
é que, na maioria das vezes, dos meus pacientes que chegam no meu consultório com dores, e eu olho para os dentes e vejo sinais de desgaste e sinais de ilhas, aqueles apertamentos, quando a gente coloca a placa, as dores passam, né? E isso dá um conforto muito grande para o paciente, muito grande, né? Então, os pacientes, eles têm que saber disso. Agora, volto a enfatizar, não adianta você dizer, eu uso placa. Tá, mas a tua placa está funcional ou não? E aí é que é o grande X da questão. Porque uma grande parte de placas não está funcional. Uma grande parte de dentistas não sabe fazer placas. Então, isso é Então, um problema. Marcos, Isso é um problema. Isso é um problema grave. o mais certo seria a pessoa que já usa, inclusive, a placa, né? Ter essa avaliação, se a placa é funcional ou não, fazer essas percepções, se tá, Ó, né? eu vou te mostrar aqui, ó, quer ver, ó, eu vou te mostrar aqui, ó, um videozinho de uma placa funcional. Tá? Esse aqui é um tipo de placa, existiam outros tipos de placa, mas esse é um tipo de placa funcional. Quer ver? Ó? Eu vou te mostrar ali, ó. Olha ali. Tá vendo essa placa aqui? Vocês estão vendo ali? Ó, essa paciente vai começar a fazer movimentos para frente, depois para o lado, depois para o outro. Para frente, ela toca só os dois incisivos. Perfeito. Nenhum dente mais. Para o lado, toca só o canino. Perfeito. Para o outro lado, toca só o canino. Perfeito. Cada vez que chega naquela ponta de canino ali, eu vou passar de novo isso aqui. Cada vez que chega naquelas pontinhas ali, o músculo relaxa. O músculo relaxa. E é isso que vai fazer com que tu não tenha dor. Porque tu não vai gerar toxina, tu não vai gerar uma hiperfunção muscular, e aí você vai ter Aí relaxamento. pensa, ó, a Giza botou a minha, não é nada funcional. A minha também não era, Giza. Fica tranquila. A tua também não era. Nada. Para você entender, Michele, para o pessoal entender a questão muscular, vamos pensar assim, tá? Quem vai na academia, ou quem não vai também vai entender. Tu pegas um haltere, tá? Um haltere de, sei lá, de 5 quilos, tá? Para as mulheres, 5 quilos. E você começa a fazer trabalho de bíceps, tá? Então, como é que o professor lá faz? Você faz 3 repetições, 3 séries de 12 repetições. Chega na última série de 12 repetições, como é que tá teu músculo? Ali na décima primeira, tu já tá com o músculo fadigando. Aí, se você não treina todo dia, você vai chegar no outro dia e tu vai ter o que no braço? No músculo? No bíceps? Você vai ter dor. Por que tu vai ter dor? Toxina. Ácido. Acumulado. Tá? Então, imagina a nossa região muscular facial fazendo uma hiperatividade todas as noites. Cara, tu vai acordar sempre com Sem dor. descansar. O Sem Marcos, uma descansar. analogia perfeita. Imagina tu, a partir de hoje, tu não dormir nunca mais. Tu não descansar nunca mais. Basicamente é isso que acontece com os nossos músculos, né? Ai, E aí gente, você... isso é triste. E aí quando você palpa as inserções do músculo, que ele se insere aqui na mandíbula e se insere nesse osso aqui, então ele vem daqui até aqui. Quando você palpa essa inserção aqui, para quem faz bruxismo, é uma dor tremenda. Uma dor Marcos, tremenda. eu ia no osteopata, eu gastava uma grana fazendo, não gastava, né? Porque eu queria tirar dor. E ele fazia exatamente isso. E quando ele botava o dedo ali, eu gritava de dor, porque aquilo ali doía demais, justamente por não tratar a causa e querer tratar a Justo. dor. Justo. Então, gente, Isso faz parte do que, né? Aí todo mundo falou assim, a pessoa pode tomar medicamento e se entupir de remédio. Cara, não adianta. Não adianta. Né? Que nem eu nesse exato momento eu tô com uma, a gente chama de epicondilite, que é uma inflamação de cotovelo, tá? Bem nesse ponto do cotovelo, a famosa dor de cotovelo. Bom, isso aqui é muito difícil de tratar. Por quê? Porque é uma inflamação na inserção do músculo. A inserção do músculo quase não tem vaso sanguíneo, quase não tem vascularização. Então isso aqui é difícil de tratar. O que eu poderia fazer? Eu poderia ir lá num amigo meu que é ortopedista e fazer uma infiltração de corticoide nessa região. O que eu estaria fazendo? Eu estaria resolvendo o problema ou estaria tirando a minha dor? tirando Eu a estaria dor. tirando a dor, mas eu não resolvo o problema. E eu iria continuar jogando meu tênis, ia continuar trabalhando no consultório e forçando aquela região até que ela estourasse. Então não adianta, tu tem que resolver. E aquilo que eu estou fazendo agora, estou tratando com fisioterapia, estou tratando com acupuntura, a musculatura para ela relaxar, para a inflamação poder passar. Então eu preciso resolver o problema e não mascarar o problema com Ai, o medicamento. Marcos,
para tudo, tá? Gente, chegamos na era de resolver os problemas e parar de mascarar os problemas. Ó, já pega isso dessa live. Pare de resolver problema, pare de mascarar problemas. Vamos resolver. E Marcos, a gente nem vai entrar num âmbito mais amplo disso, porque isso pode ser levado para o emocional, para o profissional, para o financeiro. Gente, deu de mascarar. Chegou o momento de resolver as coisas. Por quê? Porque quando a gente mascara, a gente não se liberta e aquilo ali vai crescendo, 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 até que, pum, explode. O teu emocional explode, a tua vida explode em todos os sentidos. Quando a gente está aqui falando algo relacionado à dor, relacionado a pessoas que sofrem, assim como eu sofria, beleza, vamos resolver. Só que a gente está vivendo numa indústria hoje que quer o quê? Que você mascare, 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 mascare. E assim, eu penso que todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro agora às custas da minha dor, nem pensar. E isso tu tem que ter na tua mente. Não aceita mais alguém ganhar em cima da sua dor. Resolva a sua dor. E muitas das vezes tu jamais imaginaria que num dentista tu vai resolver uma dor crônica ou uma dor que tu vem sentindo. Eu vi algumas mulheres colocando aqui, tá? Mulheres que foram mães, que são mães. Ah, eu tô sentindo. Essa famosa frase, Marcos, eu tô sentindo dor, tu precisa resolver? Porque tu não vai ficar 1 mês, 2, 3, 6 meses, mulher, sentindo dor. Tu precisa resolver. E a maioria das mães, Marcos, e agora eu tô aqui para, né, defender a nossa classe operária, a maioria das mães, pô, a gente acorda. Ó, tu não tem noção do que a gente acorda na noite. Né? Aliás, eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos e sempre fui um pai muito participativo, então eu sempre acordei na noite para ir buscar a criança, eu sempre fiz isso. Então eu sei como é que sei o que é, não é fácil. E vai pra cama, e deita na cama, e acorda. Então a gente não tem uma noite inteira de sono. Dorme mal, fica toda torta. E se não é o nenê de fora, é o nenê da barriga, é uma loucura. Então se pelo menos tu não tiver uma qualidade, né, de não ter dor, gente, como é que tu vai ser uma boa mãe? Como é que tu vai ser uma boa profissional? Como é que tu vai ser uma boa esposa se você está sentindo dor? Eu entendo que tu até te esforça, assim como eu me esforçava. E Marcos, eu vou dizer, eu me esforçava, porque o meu trabalho é motivar pessoas, é inspirar, então eu estava sempre aqui, ó, morrendo de dor, mas sempre dando o meu melhor. Mas para que conviver com mascarar as coisas se a gente pode tratar? Eu acho que assim, ó, virou o ponto alto aqui da nossa conversa. Não mascare e não mascare, trate. Causa. Exatamente. E para isso a gente tem que ter mudar o mindset, né, Michele? Porque às vezes a gente acredita em algumas coisas que não são verdade e a gente tem que mudar o mindset. Isso é uma coisa que se fala muito hoje, né? Por exemplo, aquela questão que você me falava, né? Que desde pequenininha você achava que teu dente era ruim. E um dia eu te falei, teu dente é ótimo, teu dente não é ruim. Conta, e aí você teve que mudar esse mindset. Né? Eu sempre dizia pra ti, em todas as consultas, gente, eu cresci falando que os meus dentes eram ruins. E as pessoas à minha volta também. Por quê? Porque eu sempre no dentista, sempre com problemas. Só que eu verbalizava demais, meu dente é ruim, meu dente tem cárie. Quem me acompanha, Marcos, sabe? Era eu botar o pé fora do Brasil, pum, o dente quebrava. E quebrava, de verdade. A restauração caía, uma folia acontecia, né? E eu sempre dizia, de novo. Por que será que quebrava, Michele? Sofrendo hiperfunção. E o meu pensamento sempre, de uma certa maneira, ao invés de abençoar os meus próprios dentes, eu amaldiçoava em palavras, em pensamento, e isso é real. Né? E aí o Marcos me disse, para de falar mal dos teus dentes, começa a falar bem dos teus dentes. Gente, quando ele me disse isso, foi assim, ó, um choque. E eu comecei a verbalizar coisas boas dos meus dentes. E o meu marido, Marcos, eu não te contei isso ainda, tá? O meu marido me ajudou demais, porque eu contei essa história. E cada vez que eu ia falar mal do meu dente, ele dizia, repete, repete. E não sei quantas vezes eu tive que repetir, ao contrário, no positivo, algo relacionado aos meus dentes. Que legal. E como eu falei no começo da conversa, né, Mi? O dente, nesse processo todo, ele é um cara que sofre as consequências. O problema não é o dente.
O problema é o que está acontecendo, né? O problema não é a oclusão, o problema é como é que você usa. O problema é quanto de força você joga em cima dos teus dentes. Linkado a isso, Michele, isso eu vejo no consultório todos os dias, pessoas assim, jovens com retrações de gengiva, né, recessões gengivais, por motivos de força mecânica inadequada. Então, a questão do apertamento e do bruxismo, ela não fica só na dor do músculo e tal, ela vai além, ela faz fraturas, ela provoca recessão de gengiva, e aí o paciente às vezes chega no dentista e o dentista fala assim, mas você não pode escovar tão forte. E o cara tem duas recessões só, uma num pré-molar aqui, uma num pré-molar aqui, que não tem nada a ver com escova. Tem a ver com o movimento de lateralidade que ele está batendo Ó, num dente e fazendo flexão. Então, e aí não tem nada a ver com a escovação. não tem Vamos nada a ver com enumerar escovação. então. Entende? Vamos enumerar para as pessoas depois da live, pegar o espelho e prestar atenção em alguns pontos chaves que podem ser problema, né? Então, retração de gengiva, que é aquela gengiva que sobe, né? Que sobe na maxila ou que desce na mandíbula, né? Você tem que avaliar três coisas básicas nos teus dentes, tá? Que são os sinais. Primeiro, se os teus caninos, que são pontudinhos, se eles ainda têm ponta, o teu já não tem mais, né? O teu já não tem, porque você comeu essas pontas, tá? E o que te salva agora é a placa, enquanto a gente não melhorar esse desenho. Tu sabe o que eu dizia, Marcos? Hum. Que o meu dente era dente de... Porque as pessoas usuárias de crack, elas têm bem assim, tudo cerrado, né? Já parou para prestar atenção quem usa crack? Não tem também, é tudo retão. Tu sabe que tem algumas drogas, Michele, tem algumas Mas não drogas... usei crack, tá? Pelo amor de Não, eu Deus, sei não que usei não. crack. Tem algumas drogas, e as sintéticas mais ainda, que quando a pessoa... Conta da balinha lá, que a galera gosta essas balinhas que a galera toma nas festas, né? Um dos efeitos colaterais é o apertamento e o rangimento dos dentes involuntário e de forma muito forte. Então, a galera muitas vezes põe um pirulitinho na boca para que aquele palitinho do pirulito ali faça com que tu não detone o teu dente. É um absurdo, é um tremendo absurdo isso, né? Então, tem muita coisa errada. A juventude, hoje, os jovens hoje, tá? Eles passam além de todo o estresse tecnológico, porque, pô, eu venho de um tempo, cara, que nós resolvíamos o estresse na rua, jogando bola, conversando, tete a tete, grupos. Quando a gente saía para ir para uma festa, quando já tinha meus 17 lá, porra, não tinha celular, né, Michel? Não existia celular. Então, a nossa combinação era galera, vamos lá na festa tal, vamos. Meu, e ninguém mais se falava, você encontrava a pessoa lá. E lá você conversava. Hoje você tem informação de tudo que é lugar. Você pega o teu WhatsApp, você tem que responder dezenas de WhatsApp por dia, né? Isso fica no estresse do teu inconsciente, tá? Então, os jovens hoje têm isso, porque é muito celular, não largam o celular, gamers, que o cara fica jogando ali às vezes e fica apertando o dente, alimentação, tá? Muito refrigerante, muita coisa ácida. Os adolescentes e adultos jovens, academias, esportes mais radicais, em todos Sabe que você aperta essa o parte da dente. academia foi uma surpresa para mim. E Pô, faz academia, todo sentido. Michele, Quando tu tá na academia. se tu for na academia e tu vê aquele cara assim que é mais fortinho, que tá lá, que tá se olhando no espelho lá, né? Esse tipo de pessoa, né? Se tu for... Chega lá e abre a boca do cara e vê os dentes do cara. Meu, vai ser tudo reto. Porque esse tipo de gente, eles se preocupam muito com o corpo, malham muito. Sempre que tu malha, tu trava os dentes. Eu canso de fazer placas de esportivas para os pacientes malharem, porque daí tu vai morder na placa e não vai morder no teu dente. Isso é importante. Além disso, vai para a festa, toma isotônico, destilados. Cara, é um ambiente corrosivo e um estresse mecânico que destrói os dentes. Então, muitos deles... que vai acarretar em problemas. Então, muitos deles... Eu tenho um paciente que eu tratei agora também com uma placa simples, que o cara fazia academia e tal. E foi um dos casos que eu perguntei também. Digo, meu, você aperta o dente durante o dia? Não, eu não aperto. Cara, presta atenção nisso.
O cara voltou na outra sessão falando, meu, pelo amor de Deus, eu não aperto o dente, eu massacro meu dente durante o dia. E quando eu vou De pra tanto que academia, aperta. eu destruo meu dente apertando. Então é um problema, Mi. É um problema grave. Mas, Marcos, Olha se eu só, olha só. apertava os dentes para amar a minha filha, tipo Sim, assim, eu queria amar ela, eu fazia isso que eu sim. Grava, apertava os grava, dentes. grava uma frase que eu vou dizer agora, todo mundo grava essa frase assim, ó. Dentes não foram feitos para estarem se tocando toda hora. Dente não foi feito para isso. Olha essa imagem aqui, Michele. Olha essa imagem aqui. Vocês conseguem ver isso aí? Aham. Tem três pacientes. Esse aqui, esse e esse. Tu poderia me dizer que idade tem esses pacientes? Ah, sei lá, 60. Vamos lá. Esse aqui. Olha o padrão de desgaste. Tá vendo? Olha esse Ah, aqui, os dentinhos todos inteirinhos, tá vendo? aham. E olha esse aqui, ó, sem a ponta de canino e sem a ponta do pré-molar. Já começando esse processo do serrar, né? Já começou. Que idade tem esses pacientes? Eu vou revelar a idade deles aqui, ó. Esse primeiro paciente, que você falou que tem 70, ele tem 30. Meu Deus. Esse segundo paciente aqui, que tem os dentes todos inteirinhos, ele tem 74. E esse outro de baixo, que tem os dentes já todos desgastados, ele tem 15 anos. E aí? Nossa, gente. E aí, Nossa. como é que a gente resolve essa situação? Tu entende isso? Por que que esse cara de 74 anos tem os dentes inteirinhos, né? Então vamos ver, esse cara aqui é o cara de 30. Olha o padrão de desgaste dele ali. Olha como é que ele está fazendo. Olha, esse é o canino e esse é o canino. Olha o canino de baixo. Ele desgastou o de cima e agora desgastou o pré, começou a ter lesões grandes aqui, ó. E olha o padrão de desgaste que ele tem. Mas, Esse é um cara de Marcos, sabe o que é 30 o mais anos. triste desse cara? Hum. Que era eu, é saber que a gente pensa, é a minha genética, minha Não é, genética. não é, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Esse cara é um cara estressado, um cara muito estressado, um cara que tá sempre tenso, tá sempre mordendo, você sempre vê o músculo dele saltando, né? Esse é um guri de 15 anos, 15 aninhos. Desgastou o canino, já começou a tocar o premolar, o outro premolar. Já começou uma recessão de gengiva aqui, ó. Começou uma recessão de E gengiva aqui. Marcos, aí tu pega essa galerinha de 15 anos, assim, ó, no suicídio, É, indo pra droga, mas assim, começou é, muito antes. Se prestar claro, atenção nos dentes dessa galera, a gente já consegue identificar e a gente consegue prevenir certamente. tanta coisa. Certamente. E esse é o cara de 74. Olha ali, ó. Quando ele joga a mandíbula pro lado, olha quem tá tocando em quem? Canino de baixo, Canino. canino de cima. Entendeu isso? Esse cara é um cara que é um cara tranquilo, um cara que não se estressa, um cara que, entendeu? Não tem parafunção. Então, o que a gente tem que entender é que a parafunção, ela não tem idade. Ela não tem idade. Nós temos que abrir os olhos para isso. As mães têm que abrir os olhos para os filhos, a gente tem que abrir o olho para nós mesmos e começar a identificar. Então você tinha pedido dos sinais, né? Três coisas. Caninos, ponta de canino, se ela tá reta, tá? E algum outro Problema, dente, problema. É problema. problema. Segundo, se você tem retração de gengiva, recessão de gengiva localizada. Ó, um ou dois dentes, não algo generalizado. Aí é outro problema, tá? Então, isso aí. E se você tem aquelas ilhas de desgaste nos molares, dentes posteriores, dentes de trás. Olha, abre a boca, ilumina e olha. Se você tem umas ilhazinhas de desgaste em cima, tipo uns disquinhos, você tem apertamento. Tipo uns buraquinhos, Marcos. Tipo uns buraquinhos, tá? E aí, Michele, a gente entra em vários outros problemas, e um dos problemas que a gente vê hoje, que existe na minha área da odontologia, é a tal da colocação e colocação e colocação e colocação de laminados cerâmicos nos dentes, né? Que o pessoal chama Pela de estética, né? Vamos lá, pela pela estética, estética. o pessoal chama de lente de contato, né? Na verdade, é um termo que, enfim, eu não gosto muito desse termo, mas ele quer dizer que é um laminado de cerâmica extremamente fino. E aí você começa a ver as pessoas colocando esses laminados em pacientes que, primeiro, não têm indicação e outros não têm função adequada, e você começa a ver o negócio estourando e quebrando e dando problema de gengiva e dando problema de tudo, né? Até Então, porque, Marcos, isso pode vir para ajudar, que nem no meu caso, que já está cerrada, né? Eu já perdi tudo isso.
Então, esse laminado viria para me ajudar, Para te devolver função, Michele. Devolver para me função. devolver É, função. Perfeito. Olha aqui, ó, o dente posterior, quando tem isso aqui, ó. Esses desgastezinhos ali aqui, ó. Isso. Esses são os sinais Problema. de apertamento, né? Tá. Aí, por exemplo, esse é um paciente que eu tive que fazer toda uma reabilitação posterior nele, com cerâmicas. Isso aqui são dentes, são restaurações em cerâmica, tá? Para resolver, porque ele tinha gastado todo o dente posterior. E depois, eu tive que fazer uma reabilitação superior nele. Olha aqui, ó. Ele tocava lateral, canino, pré e molar. Tocava tudo. Esse cara ia ter um problema logo. Aí, com alguma laminazinha de cerâmica que eu fiz nele, eu já consegui fazer com que o canino tocasse no Corrigir. canino e corrigisse. E Entende isso? prevenir um Então, baita problema. então o laminado ele vem para você devolver função. Essa é a questão. Ô, Agora, tem que Marcos, ser um laminado, vamos dizer assim, né, Mi? Tem que ser um laminado bem feito e um dia, se você quiser, a gente pode falar sobre esse tema. E eu vou mostrar o que gostei. não se faz e o que se faz. Vamos Porque uma fazer, grande sabe parte por está sendo quê? mal feita. Ó, vamos fazer, sabe por quê? Porque é muita gente botando essa folia aí de laminado e muita gente botando só pelo bonitinho e, gente, não dá, né? A gente precisa ter Não dá. conhecimento. A Francinádia perguntou, criança de 8 anos pode já sofrer isso de recessão, de perder canino? 8 anos de idade. Criança de 8 anos, os pequeninos, eles rangem porque eles têm que ranger dente, tá? Eles têm o dentinho de leite ainda, dentinho misto, tá? E eles vão ranger porque isso é natural deles. Então não se assuste se a criança com dentição mista, ela ranger o dente, tá? Depois que todos os dentes permanentes vêm para a boca, aí a gente tem que ter um olhar mais crítico. E que idade é o permanente, Marcos? Não, você começa a ter dentes permanentes, tá? Mais ou menos dessa idade, tá ok? De 6, 7, 8 anos, tá? Beleza. Daí as E mães têm depois, que já ficar ligadas. e aí, mas você tem dentição mista ainda, né? O primeiro dente que vem é o molar inferior, tá? Permanente. E depois você vai trocando dentes até você atingir a plenitude dos dentes permanentes na boca, né? Desse momento em diante é que a gente tem que ficar ligado nos teus caninos, na posição deles, né? Se você tem já algum desgaste, se você ouve o teu filho rangendo o dente de noite, tá? Mas crianças de 6, 7, 8 anos é bem comum, e isso não precisa se preocupar com isso. Só depois, um pouquinho mais tarde, tá? Enfim, Mi, Perfeito. é um tema que tem que ser olhado com carinho. Marcos, eu amei falar contigo, amei contar para as pessoas que a gente não tem mais que remediar dores, que a gente tem que tratar dores, que a gente não tem que achar normal sentir dor. Então, você que sente dor, não ache isso normal. Você que toma remédio para dor, não ache isso normal também. Precisa buscar conhecimento, precisa ter uma força maior aí, né, para entender a causa disso tudo. Mas principalmente os teus dentes podem revelar muita coisa sobre ti mesma, né? Eu tive grandes revelações aí. Acho que nem se eu tivesse feito terapia há tantos anos, eu teria descoberto tantas coisas de mim, né? Do que desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira do Dr. Marcos. E fica a atenção, né? Fica a atenção para que tu possa pegar um espelho, para que tu possa olhar os teus caninos, se eles já estão, né? Retões assim, para que tu possa ver se tu tem essa recessão de gengiva, se tu tem aquelas ilhazinhas, que é os buraquinhos ali que ele falou nos dentes, porque aí a gente vai avaliar pontos de como é que a gente está escolhendo viver a nossa vida, como é que a gente está decidindo diariamente, né, exercer as nossas funções, porque vai muito além. A gente tem um legado para deixar, a gente tem uma geração para ensinar, para cuidar. Nós somos uma geração que está pensando já na próxima geração e para isso a gente precisa acordar para pontos importantes. Eu acho que a geração, Marcos, que aceitava dor e aceitava remédio, ela é uma geração nossa para trás, né? A geração nossa para frente é uma geração que está acordando e que já não está mais aceitando isso. E dá para ter uma vida sem dor, dá para ter uma vida tranquila. Então busca esse conhecimento. Uma galera pediu, preciso ir no consultório do Dr. Marcos. O Dr. Marcos, até fala, Marcos, aonde tu atende, porque eu sei que tu dá aula no Brasil, eu sei que tu dá aula no exterior, mas tu atende em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Tu não atende em outra cidade, né?
Não, não, a minha clínica privada é em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, exatamente, entendeu? Então, quem precisar conversar, quem precisar mostrar o seu caso que não for daqui, tá? Até é legal, se for do Rio Grande do Sul, ótimo, porque se chega, né? Mas se for de fora do Rio Grande do Sul, me manda uma mensagem, tá? Manda um direct, por exemplo, aqui nós estamos no Instagram, aqui manda um direct, tá? O Arroba meu, Fadanelli, né? arroba Fadanelli Fadanelli com com dois dois L's. L's. Manda um direct, ó, Fadanelli, eu sou aqui de, sei lá, de Cuiabá, não sei, de Cuiabá. Eu vou dizer, vai procurar esse cara, vai procurar o fulano de tal, em Cuiabá. Eu sou aqui de Natal, vai procurar esse cara aqui. Como eu conheço muita gente, muitos professores e clínicos no Brasil todo, Tu pode eu, fazer essa indicação. eu sei quem pode ver essas pessoas, então eu consigo indicar de forma muito simples. E quem estiver perto da gente aqui, eu tenho o maior prazer de conversar e tentar ver o que está acontecendo. Mas é um tema grave, tá? Não é simples, é um tema grave. É um tema de saúde pública, Michele. É um tema de saúde pública, porque se o ritmo for seguir como ele está acontecendo com os jovens hoje, a gente vai ter grandes problemas pela frente. Muitos problemas. Nós temos que frear isso de alguma maneira. Não vamos permitir, ó, a Lilian pediu, indica alguém em São Paulo, chama o doutor Fadanelli, ó, Fortaleza, preciso urgente, chama ele lá, conversa, porque, gente, vamos cuidar da gente, vamos cuidar dos nossos jovens, né, ó, Chapecó, ih, meu filho, tem gente do Brasil aí assistindo É. aqui, mas que a gente possa, né, Amanhã de manhã, Michele, eu tô viajando para São Paulo, que eu vou dar um curso lá até sábado, tá? Então pode ser que eu não responda aí até o final de semana, mas eu respondo, sem problema nenhum, tá? Fica gente, tranquilo que eu manda respondo. mensagem e fica na boa aí, que aos pouquinhos ele com certeza vai, ó, Rio de Janeiro, vamos lá, vamos rodar o Brasil, né? E tem dentistas maravilhosos em todo o Brasil. O Brasil é um país que faz dentistas maravilhosos, tá? Agora, nem todos, e com qualquer profissão, né, Michele? Nem todos entendem dessa questão mecânica e fisiológica, biológica, Marcos, que é o nosso sistema funcional, né? e com o paciente eu vou além, nem todos querem tratar a causa, a grande maioria quer tratar a dor, até porque se tu sair resolvendo a dor de todo mundo, algumas pessoas pensam, vou ficar sem público, e não, né? Porque o Não, mundo é grande e o tempo inteiro vai ter gente criando dores em si mesmo. com certeza. Então eu fico muito feliz que tu seja um doutor que realmente pense em tratar a causa, não tenha medo de perder pacientes com dor. E eu tenho certeza aí que muita gente, através de ti, assim como eu, vai começar a ter mais qualidade de vida, vai ter uma vida sem dor e vai conseguir ajudar aí uma galera, né? Porque a nossa missão é essa. Aprendi a não ter dor mais, soube de uma informação, vamos passar adiante aí para ajudar quem precisa. Show de bola, Mi. Prazerzão Ai, falar contigo. obrigada! Ó, gente, para quem não sabe, o Dr. Fadanelli é cunhado da Dani Giacomelli, tá? Dani Giacomelli da Mary Kay, que tem muita Mary Kay aqui, tá, Marcos? Ah, Cunhado da Dani, então a gente, enfim, né, tem essa ligação aí também através da Dani, uma queridona. Obrigada, tá? Obrigada por estar aqui. beleza, Pô, eu Mi. sei que o teu tempo é curtíssimo, ficou 1 hora aqui com a gente, explicando, tirando dúvida. Vai ficar gravada essa live, manda essa live aí para quem tu acredita que possa realmente ajudar nesse assunto. Show de bola. Tá? Valeu, tá? Beijão, boa Obrigadão. noite para todo mundo. Beijo. Valeu, até a próxima. Tchau, 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 gente. tchau.